Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta sexta-feira, véspera, final de semana, né? E jogos aí dos gaúchos pelo Campeonato Brasileiro. Um clássico. Grêmio e Juventude, domingo na Arena. Olha, Juventude em zona de rebaixamento. O Grêmio um pouquinho distante, mas também querendo sair mais dessa situação. E o Juventude querendo, né, ficar mais próximo de fugir dessa zona de rebaixamento. Bom, o Internacional tem o Fluminense. O Internacional que está aí a 4 pontos da zona de rebaixamento. Um resultado negativo, olha, pode deixar o Inter aí a 1 ponto dessa zona de rebaixamento. Mas a direção e o seu treinador disseram que não estão preocupados com a zona de rebaixamento. Esse é o momento complicado, né? O Inter mais ainda em relação ao Grêmio e o Juventude ainda mais, né? Porque está nessa zona de rebaixamento. Algumas novidades aí, o Grêmio terá a volta do Arthur, a volta do Volpi, o Internacional, Alan Patrick e também Carboneiro, que estiveram fora da derrota diante do Bahia, estarão de volta. O Internacional, inclusive, treinando no Rio de Janeiro, né? Treinou hoje para o jogo de amanhã. O Internacional que foi direto de Salvador para o Rio de Janeiro para esse jogo com o Fluminense. Jogo amanhã, 17 horas e 30 minutos. Nossos Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Master TV, o sinal para todo o Brasil, pela antena parabólica, canal 575. Para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claro Net. Algumas regiões do estado também na faixa dos 500, mas também estamos no Poa Streaming TV. Para o mundo, através das plataformas digitais. Você tem o meu canal, 2 numeral, 2 Toques Cadu Oliveira. Vá lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, você assiste qualquer hora do dia e da noite. Também pelas redes sociais das emissoras. Nossos Dois Toques para a CIMER, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha todos nós, né? Completados esse ano, 112 anos, então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para o Grupo Específico, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o Pilar do São José. Bom, para analisarmos aí, projetarmos os jogos dos gaúchos amanhã, né, pelo Campeonato Brasileiro, melhor dizendo, nesse final de semana, o Inter amanhã, né, Grêmio de Juventude no domingo. E também o Grêmio, né, que processo sucessório, teremos agora a presidência, primeiro turno do Conselho Deliberativo dia 30 e posteriormente dia 8, então, aí os candidatos, e agora 3, né? Já tínhamos 2 candidatos aí, o Grêmio com Paulo Calef, com Odorico Roman, e agora Jorge Bastos apareceu, segundo ele, sendo a terceira via aí, né, para a presidência do próximo ano. Comigo, Conselheiro Colorado, hoje estão vieram fardados, vieram literalmente fardados. Só deixa eu dizer que o Alan só vem fardado quando eu venho, senão ele não vem fardado. Tá, então aí o contraponto... É para ver como eu sou mais gremista e mais torcedor do que ele é colorado. Viu, já começaram. Ele viu? só vem fardado quando eu venho. Tá aí o contraponto, então, o conselheiro Diego Luz. Então, ali é o meio-campo, subindo o craque, sempre craque, Paulo Matos. Boa noite, Alan. Boa noite, Cadu. É discurso externo? Não estão preocupados com zona de rebaixamento, segundo, né, o técnico colorado? E a direção está pensando assim também? Cadu, eu acho que todos nós colorados devemos estar preocupados em pontuar. A gente sabe que o número mágico é 44 pontos. O Internacional tem 9 pontos para atingir, mas não adianta ficar fazendo conta. Então tem que dar foco realmente a cada jogo. Cada jogo, a partir de agora, é uma decisão. E esse jogo contra o Fluminense não deixa de ser diferente. Quem viu a dupla Grenal agora faz pontos para não cair. Paulo Matos, seu tempo não era assim, né? Não se fazia cálculo para rebaixar, né? Era cálculo lá para cima, né? Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Diego. Boa noite, Alan. Cara, com a maior boa vontade de todos nós aqui, acho que nós não conseguimos hoje elogiar nenhum dos 3 times gaúchos. É verdade, pior é isso. Eles fazem palma, batem palma para ver, consegue ser o menos ruim. Um só vibra na desgraça do outro. É verdade. Esse virou a dupla Grenal. Diego Luz, boa noite, obrigado pela presença. Obrigado. O Grêmio também tem esse confronto com o Juventude, que tem os últimos jogos marcados aí, jogos extremamente complicados, hein?
Mas acho que o jogo de ida, o Grêmio acho que ganhou lá em Caxias. 2-2. Não ganhou. Ganhava por 3-1. É verdade. Aliás, ganhava por 2-1 Juventude. Teve um pênalti, Pênalti. desperdiçou o pênalti. Se tivesse feito o pênalti, teria matado o jogo. Aí o Grêmio empatou. Saiu de lá com 2-2. Campeonato Gaúcho foram jogos também complicados, foram jogos difíceis, né? Mas acho que o Grêmio está num momento melhor que o Juventude agora. Ainda mais se voltar o Arthur, né? Acho que o Arthur está fazendo a diferença. É para te ver, né, Cadu? 3 jogadores, 4 contratações meio que ajeitaram o time do Grêmio, né? E lá no começo do ano o Grêmio contratou um balaio, contratou 10. Para que gastar dinheiro em 10? Traz de quantidade, mas não traz de qualidade, né? Mais uma vez, o futebol mostrando que é simples, né? Mas isso também tem sido ator. Até nisso, a dupla Grenal. Um contrata mal, gasta 240 milhões, o outro também, 200 e tantos milhões, e contratam mal. Não dá para entender. O Grêmio agora, nessa janela, deu uma melhorada em relação aos reforços aí, né? O Arthur, que está de volta nesse jogo do amanhã, que tem qualidade, né? O Monsalvo, que pode ser novidade também amanhã, pode voltar depois de longo tempo afastado. O Volpe estará de volta, ou seja, parece que tem um pouco mais de qualidade. Mas jogadores também que estavam muito tempo parados, não jogavam, outros já uma certa idade. E aí fica nessa oscilação, né? Joga uma, não joga outra, joga uma, não joga outra. E acaba não tendo aquela sequência de jogos, né? O Internacional teve... Olha, ontem a gente comentou bastante isso aí, né? O Paulo Matos. O Bahia não tem fama de descansado, atirado da rede. Tocaram 5 na dupla Grenal. 5 na dupla Grenal. Eu joguei no Bahia em 1985, eles não pagavam nem promessa. Mas o Bahia é o melhor mandante. Hoje estamos em situações opostas. Claro que tu vai colocar, o Bahia tem um City por trás hoje, é um time estruturado. Vai fazer um novo CT agora, né? Vai fazer um novo CT. E outra coisa, quando o Rogério Ceni deu uma patinada, que a imprensa fez pressão para tirar o Rogério Ceni, o City não teve. O treinador é ele, vai continuar ele, ninguém vai tirar. Então continuou o trabalho. O trabalho continuou, tiveram paciência e hoje está dando resultado. O trabalho é repetição em tempo. Se não tiver repetição em tempo, não tem como o trabalho dar certo. Bom, o gremista tem uma esperança aí, né? Agora, né, Diego? Com o fim do ciclo Alberto Guerra, que foi um fracasso, né? Então, aí, agora 3 candidatos, Paulo Calef, que voltou depois que Marcelo Marques desistiu de concorrer, o Dorico, que é o homem do Marcelo Marques, também do Rigo, né? E agora surgiu uma nova chapa, dizendo se era a terceira via. Jorge Basto, um conselheiro, né? Não muito conhecido, mas de tradição também dentro do Grêmio. Foi presidente do conselho, foi vice-presidente do Paulo Odoni na gestão, na famosa Batalha dos Aflitos, né? Então, o Grêmio tem 3 nomes aí. Já o Inter, o torcedor, quer que passe logo 2026 para acabar com essa gestão aí de Alessandro Barcelos, que 5 anos de fracasso. 5 anos. E foi reeleito. Né? Então, por menos que a gente tente aí... o torcedor colorado me diz assim, por mais, Cadu, que eu queira elogiar essa direção, não tem como. Não tem como, é um fracasso. Mas o Grêmio tem uma luz no fim do túnel, tu acredita que as coisas podem mudar, né? E precisam mudar, né? Eu sou suspeito para falar, mas sim, eu acho tu que... tem teu candidato. Eu tenho meu Como candidato. todos, evidentemente, têm passado aqui, cada um tem seu candidato. Eu acho que o Grêmio pode mudar desde que faça uma escolha certa, e para mim está comprovado que o Odorico era muito melhor do que o Guerra, né? Foi quem concorreu com o Guerra e o Guerra venceu o 2022. E não dá para esquecer que quem foi o protagonista e montou a chapa do Guerra foi o Calef. Então, na gestão do Guerra, tem a mão do Calef. Para mim, isso é nítido e claro. Só não enxerga quem não quer, né? Me preocupa muito o modus operandi do Calef. Então, torço e creio que o Odorico vai ser o vencedor dessa vez, para poder botar o clube dentro de uma linha de contratações, né? E só para lembrar, o executivo que está aí até hoje do Grêmio
que na verdade veio fazer a sua formação no Grêmio, porque não tinha conhecimento nenhum. Quem indicou foi o Calef, né? Então, eu acho que as coisas têm que voltar para um viés mais profissional. E eu acredito que com o Odorico e o conselho de administração que ele está montando, a gente vai voltar para esse caminho de mais austeridade financeira, controle financeiro, de mais prospecções assertivas, né, utilizando mais metodologia, investir em infraestrutura, tanto na parte de CT profissional como no CT da base, que já evoluiu bastante. Então, acredito que com o Odorico a gente vai conseguir dar retomar aquilo que a gente perdeu lá a partir de 2019, que quando, no meu entendimento, que o Grêmio começou a descer ladeira abaixo. Bom, o Inter tem mais um ano, né? E aí a cobrança dos colorados, manifestações no jogo que aconteceu contra o Sport, o presidente, né? Que conseguiu montar e fazer um time ruim e previsível, porque o Inter perde tudo que é maneira. Quando não é o coletivo, é o individual. Quando não é o individual, é o coletivo, né? E um presidente que caiu de paraquedas, vamos dizer isso, né? Caiu de paraquedas dentro do Internacional, não tem nenhum conhecimento. Nada contra a pessoa do presidente Alessandro Barcelos, nada contra a pessoa. As críticas são quanto ao cargo. A pessoa não tem nada a ver. Mas é o que eu digo, né? Futebol é para quem sabe, não é para quem quer. E 5 anos, bom, tu tem 1 ano mal, recupera, 2 anos, 2 anos mal, uma eleição que certamente vai pegar fogo também, né? Que já começa agora, vai começar agora. Cadu, tu sabe que eu tenho combatido muito essa pauta, né, eleitoral do Internacional, e muitos conselheiros que passam por vários programas, e cada um fala o que quer, né, tem feito, de certa forma, campanha. Mas eu fico feliz que, nesse momento, todo o mundo colorado, né, o mundo político colorado e as pessoas que participam estão totalmente focados em fazer com que o Internacional saia desse momento ruim. Inclusive aquela pauta, né, da justa reparação do Campeonato Brasileiro de 2005 vai dar uma certa segurada, e todos nós colorados queremos sair desse momento, e o Internacional, eu acredito que em algumas partidas pode já resolver essa situação, e a eleição desse ano não é do Internacional. O Internacional é ano que vem. A gente tem que finalizar esse ano e depois vai se lamber as feridas, vai se resolver o planejamento para 2026 e ano que vem, sim, entrar nessa pauta que é inevitável. Pois é, mas eu já vivo o futebol há décadas, e essa história que está todo mundo mobilizado, eu já vi diferente. Eu vi gente secar para aquele que está na direção fracassar mais ainda. Então, essa aí pode ser muito discurso externo. Eu já vi isso também, mas acho que esse momento não está acontecendo. Cadu, tem uma velha história que se diz assim, né? Não é fácil bater em cachorro morto. A torcida do Internacional, acho que ela tem mais que agora ajudar a equipe. Eles tiveram chance de trocar a direção por votos e não trocaram. Sabia que não estava vindo muito certo. Votaram para mais 3 anos, agora o que eles têm? Eles têm que enxugar, né? Ver, torcer, porque tem uma coisa muito grave e séria. O Campeonato Brasileiro começa em janeiro. Será que vai dar tempo para se reestruturar? Eu acredito que não. Bom, Paulo Calef já disse que vai disputar o Campeonato Gaúcho com a base. Mesmo vai assim, disputar o Campeonato Gaúcho com a base até ali, porque quando tiver afundado, a cobrança vai pegar e vai ter que botar os titulares. Eu lembro isso, não faz muitos anos atrás, não. O Grêmio botou o time reserva, e estava ameaçado de rebaixamento no Campeonato Gaúcho. Aí o Renato pegou e botou logo os titulares. Sim, foi 2018. A realidade nossa hoje, aqui que nós temos hoje dentro do Rio Grande do Brasil, a chance que nós temos é um título gaúcho. As 2 equipes, ou vamos colocar as 3 equipes, vamos botar o Juventude junto, né? Fora disso, hoje, que nós temos aí, não temos chance de competição nenhuma. Agora tem que ter ciência do seguinte, eu não sei em relação à folha do Grêmio. A folha do Internacional, ela é hoje em torno da 12ª folha do Campeonato Brasileiro. E nós exigimos G4, né, para as nossas equipes. Então tem que ter um pé no chão, né? Muita gente fala, não, tem que
tem que controlar os gastos e tal. Bom, controlar os gastos significa baixar a folha. Mas aí como é que fica o nível de Tá, e exigência? o Não, mas Mirassol, o Mirassol, Tá? cara, para mim Mas isso, o Mirassol é isso uma não é realidade desculpa. diferente da nossa, cara. para mim isso não é desculpa, cara. Diferente da nossa. Desculpa. Não. Eu Eu acho que Grêmio Internacional tu vai ter jogador só nota Mirassol. 5, nota 6, que ganha até 700 mil reais. Ah, E nós vamos fazer campanha de G4? Alan, tanto o Grêmio como o Internacional não sabem contratar. Gastam em quantidade e não gastam em qualidade. Isso diz muito pela má formação do plantel. Basta ver. Mas, Diego, Ocupam muito pouco a base. O Grêmio, todas as vezes que o Grêmio formou um time vencedor, pelo menos 4 ou 5 jogadores eram da base. Tá aí a fórmula não muito Diego, distante de 2016 e 2017. eu entendo o que tu está colocando, Entendeu? mas a reclamação que a gente escuta é: tal jogador ganha 1.800.000, tal jogador ganha 1.500.000, tal jogador ganha 2 milhões. As contratações que tu está falando, pontuais, é esse perfil de jogador, que o mercado Ok. paga isso. Então assim, ó, vou pegar 2 casos nos dois. O custo-benefício do Borré e do Bright White não condiz com aquilo que eles entregam. Mas Não é quando- possível o Grêmio ter um centroavante que custa 2 milhões que não é protagonista. Não é possível o Inter ter um centroavante de 1.800.000 que não é protagonista. Mas quando esses jogadores... Eles são coadjuvantes. mas isso, sempre mas, foram. isso, mas isso é a história do profeta do acontecido. Não Quando é esses profeta jogadores foram acontecido, cara. contratados, a grande maioria bateu palma. Eu não bato palma. Tá, mas tu é a minoria, porque se tu for Eu olhar, não a bati maioria palma. dos torcedores bateu palma. Se fosse fazer uma análise Borré, ele era reserva num time lá na Alemanha. Ele nem jogava. Mas é a história do jogador, é que nem o Ener Valencia. O Ener Então- Valencia era sucesso na Turquia. Tá, veio para cá. O não- jogador da Copa. Eu acho que o Ener Valencia foi mais preguiça do que má qualidade. Ele caiu muito depois daquele jogo Ah, com o Fluminense, que o é. Inter ficou fora da semifinal ali. Porque qualidade ele tem e tem de sobra. Não dá para comparar Ener Valencia e Borré. O Ener Valencia é anos-luz na frente. Mas por que contrato errado? Por que contrato mal? Isso é gestão. Isso é gestão. São direções fracassadas que colocam em determinados lugares pessoas que não têm competência. Essa é a realidade. Futebol tu errou. Quanto o Grêmio gastou? E depois, quando tem que contratar jogador pontual, acha caro. Porque botou um monte de dinheiro fora em jogador que não deu certo. O Grêmio, em 3 anos, gastou 280 milhões de jogadores. E outra, vocês não acham que... Beleza, o Flamengo tem uma receita de 1,5 bilhão. Palmeiras tem uma receita de 1 bilhão. Mas vocês acham que com 500 milhões, 600 milhões, não dá para fazer um bom time? Dá. Claro que dá. Falta competência. Mas Falta muita competência. Mas o que acontecia antigamente, que hoje não tem mais, a gente sabe. A base está entregue. O do Inter é Alvorada, né? O do Grêmio é em Eldorado. Quando tu treinava, quando tu era da base, onde é que tu treinava? Tu não treinava do lado dos profissionais? Treinava no Tu Carecão. não terminava o treino, tu não ficava olhando o treino dos profissionais? Onde é que Tá. estão hoje? Onde é que são hoje? Base de Grêmio Internacional. E outra- Foi notícia e há um outra tempo coisa, atrás vai- que o Filipão foi visitar a base do Grêmio em Eldorado. Aí tu formava jogadores, hoje que sabe que a Nós base tínhamos que então pedir entrega na mão licença. de empresários. Nós tínhamos que pedir licença para entrar no vestiário. Não conseguimos entrar no vestiário a Miguelão. E hoje a coisa é totalmente diferente. Hoje, para te falar com um que se acha craque, já é muito difícil. E além de jogadores que não são identificados, porque são jogadores que vê. Quantos estrangeiros tem o Grêmio? Quantos estrangeiros tem o Internacional? O que muda na vida deles isso? Tu perder, empatar ou ganhar? Se tu cair para a segunda divisão, o que muda na vida Cadu, deles? o ano O que muda na vida O ano deles? passado, nas competições nacionais, tinha 77 estrangeiros. Hoje, tem 162 estrangeiros. Dobrou e um pouco mais. Porque está faltando qualidade brasileira ou nós estamos com os amiguinhos empresários colocando nos clubes? Essa é a realidade. Grêmio Internacional estão tudo hoje jogadinhas de mão de empresário. Não, nada contra os empresários, essa é a realidade. Mas se passou a ser isso, a ser negócio. Bom, vamos lá. Os técnicos. Quantos técnicos fora do Brasil? Aliás, E tem não que brasileiro tivemos valorizar o Thiago Nunes, né? Que é o técnico aí que praticamente está na final. fala, né? Ontem É um goleou o brasileiro, Palmeiras. é um brasileiro. Ontem goleou o Palmeiras por É 3 a 0. Treinador brasileiro.
E na realidade saiu escorraçado, corrido daqui, Tá, né? sim, sim, né? Mas é isso que eu digo, aí não formam-se novos técnicos brasileiros. O porquê que eu te digo que o... Para que o- começar pela seleção brasileira, que pela primeira vez na história tem um técnico. Por que o que eu te digo que o... Não brasileiro. Do City, que tem que enaltecer o pessoal do City, porque bancou o Ceni. Vai deixar... não pensa que a imprensa baiana é diferente da imprensa gaúcha, é diferente da imprensa carioca. Mais ou menos já querem tirar, e acham que mandam para tirar, e viram alguém que não tinha um muro na frente, bateram e voltaram. Né? Então, hoje, o Bahia, queira ou não queira, está sobrando. Tá. Tem jogador para isso. O Bahia é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Não é por acaso que ele faz essa campanha. Não foi por acaso que eles meteram 5 na dupla Grenal. Mas ele ganhou do Flamengo. 5-0 na dupla ele Grenal ganhou do em Flamengo, menos de 3 dias. Ele ganhou do 3 Flamengo, dias. do Palmeiras. Não foi só do Inter e do Grêmio que ele ganhou. Mas isso não justifica agora, porque o Flamengo, aí isso vai justificar, Alan, porque aí o Grêmio Internacional perderam para ele, não. Esse é o problema hoje da dupla Grenal. Um fica justificando em cima do fracasso do outro. Eu vi em rede social. Eu perdi só de um, tu tomou 4. Mas que isso? Pô, isso é muito pouco, né? Para quem teve sempre na ponta, sempre tabelado. Por isso que eu digo, acho que vai ter que ter uma reformulação aí de Grêmio Internacional em governança, em maneira de gerir os clubes, porque senão eu não vejo. Eu estou vendo. E não é esse ano. Não é esse ano. Há anos já, a dupla Grenal é contando pontos. Quantos pontos para fugir do rebaixamento? A situação do Grêmio agora, como diz o Diego, tem a eleição, o Grêmio muda a direção. Vai mudar a maneira de trabalhar, vai mudar a maneira de olhar, né? Vai reestruturar a equipe. A preocupação maior é o Internacional, que continua com a mesma direção. Por quê? Porque não vem fazendo uma boa campanha. E o campeonato começa em janeiro e é um campeonato forte. É um campeonato forte, longo, e tem o gaúcho paralelo. Né? Com um número menor de datas. Mas esse ano, o ano que vem, melhor dizendo, não vai ser gauchão FIFA. O ano passado foi gauchão. Esse ano foi gauchão FIFA, né? Porque o Grêmio queria o Octa e o Inter queria impedir. Esse ano não vai ser. Esse ano não é gauchão FIFA. Se discute muito, né? Por exemplo, no caso do Internacional, que realmente deu um foco grande no Campeonato Gaúcho, as consequências para uma temporada, né? Até tu pode falar sobre isso, ou seja, a preparação física. De já na terceira rodada do Gauchão, tu ter a equipe principal e seguir com ela durante todo o Internacional focou muito em o Grêmio não ser octa. Né? Não vou Mas, deixar Alan, o Grêmio ser Mas octa. faz parte da nossa aldeia. Faz parte. Mas, só que o resultado... Não, é isso que eu pergunto, se essa questão, né, até do ponto de vista técnico, do ponto de vista de preparação física, realmente interferiu no restante da temporada. Mas não para todo o restante do ano, né, Alan? Até porque se sabe, quem tem experiência dentro do Alan, foi dito... que campeonato gaúcho não serve para nada. Só serve campeonato gaúcho, só serve para te avaliação de grupo. Só para isso. Mas não para dizer que ganhou um campeonato. Mas vamos lá, o Grêmio, quando foi campeão gaúcho, caiu para a segunda divisão. O Internacional é a mesma coisa. Então, o Internacional hoje é campeão gaúcho e corre o risco de ser rebaixado. Eu disse aqui... Mas não é só o Internacional que corre o risco de ser rebaixado, vamos combinar. É o Internacional, é o Santos, é o Grêmio, o Atlético Mineiro. Não. Aí tu... Faz parte. Bom, mas eu estou falando em cima do título do Campeonato Gaúcho. Aí, bom, se um está ferrado... mas eu também estou, mas fulano... Não, mas eu não acho que é culpa do Campeonato Gaúcho essa situação internacional. Isso acabou de dizer que foi uma situação. O Cadu ainda não estava nesse estúdio aqui, acho que há uns 4, 5 meses atrás, ali naquele outro estúdio, ao lado do Cadu. Eu falei aqui nada contra a pessoa, mas tu vendo o profissional o prazo de validade do Roger acabou. Acho que todos acabam. Todos acabam. Não, mas isso há 5 meses atrás. Todos acabam. Nada contra o profissional, pessoa do Roger, que já tinha que ter em vista ter trocado. Talvez demorado. Depois disso, houve 2 paradas FIFA. Não, houve a Copa do Mundo, lá de clubes, e houve a parada FIFA. E como é que voltaram os dois? Piores. Os dois voltaram pior. Os dois voltaram pior. Né? Agora, o trabalho termina. Isso aí é o... Quem é que falou isso aí? Foi o... Quem que me falou? Aí acontece, o Grêmio... O Lisca disse aí numa reportagem, numa entrevista,
Todo técnico tem início, meio e fim. O trabalho de um técnico termina. Aí cabe à direção ter consciência de avaliar. Bom, terminou, então troca. É o caso aqui, ó, o Grêmio vinha melhorando agora. Jogadores pontuais que o Grêmio contratou tiveram lesões graves. O William, o Marcos Rocha, o zagueiro, que eu não me lembro. Balbuena. São jogadores que estavam ajeitando a casa. Mas sim, mas vamos lá. Aí o quê? Aí o Renato... E a peça de reposição? Pois é. Aí o Renato tem razão, né? Quando se diz. Eu sempre uso aquele termo do Muricy, carta e domingo, viagem, vem, treino. É verdade. São jogadores com 37, 38, 39 anos. Tu não vai resistir. Tu não vai resistir a jogar. Não, e vem de umas competições que são semanais, não jogos. Claro. O caso do Arturo, o caso do próprio Willian, que faziam 3, 4 meses que não jogavam. Evidente que tu vai sentir. Aí tu entra num ritmo desse jogo. Né? Viaja, jogo vai ter uma sobrecarga, sem descanso, vai estourar. Pois é. Bom, vamos ver o que os gaúchos podem apresentar, né? Porque a gente vai ter esse jogo aí, o seu clássico gaúcho, Internacional com o Fluminense. Agora, essa fragilidade de Grêmio Internacional, ela vem do quê? Ou quem é que está mais frágil ou menos frágil? Né? Porque hoje a gente diz assim, eu estou menos ruim do que tu. Quem é que está menos frágil hoje? Hein? Pela pontuação, a dizer que o Inter é até o menos frágil. Só que um jogo pode mudar tudo. Mas aqui é um ponto de diferença. Eu acho que a pior coisa que tem é quando o clube ele perde a identidade dele. O Internacional e Grêmio hoje são praticamente 2 clubes sem identidade dentro da competição. Mas aí nós vamos entrar nessa história. Quantos estrangeiros você... Quantos jogadores da base se tem? No Grêmio acho que tem 11 estrangeiros. Pois é. Aí surge um jogador da base, olha... Não, e o Inter tem, o técnico não usa, né? Aí prefere ser o Borré. Não é que ele não usa, ele tem usado, inclusive agora para o jogo contra o Fluminense, chamou mais meninos da base. O Pedro Cauã, inclusive, um bom zagueiro, com a lesão do Vitão, é possível que jogue. O Pablo foi chamado, porque Bernabé está fora. Mas aí só numa necessidade, né? Porque dentro de uma normalidade, não. Ele tem usado o Raikkonen, entrou no outro jogo. Mas o Inter tem 2 belos atacantes, um de seleção. Ele não usa. Não, mas ele tem usado. Tem entrado alternativa durante o jogo, mas não. Por que precisa um jogador que sobe? Não é sequência de jogos? Continuidade. Se tu não dá essa continuidade, entra quando está perdendo. E entra quando está o jogo que está difícil. Esse treinador, a gente tem que dar um crédito. Ele está na 5ª partida dele. Ele tá 2 vitórias, 2 empates. Mas ele está conhecendo 50%. O elenco. Ele está conhecendo o elenco. Mas tudo bem, não se discute a capacidade dele. Ele é um belo treinador. E eu acho que ele está fazendo um trabalho razoável. É um técnico conceituado. Olha, ele pegou lá em piores condições do Vasco e manteve, não deixou o Vasco cair. Pegou um Corinthians também em condições ruins, botou na Libertadores, foi campeão paulista esse ano, e não é gauchão. Ele é especialista em tirar do rebaixamento. Então, primeiro ele vai botar o Inter no rebaixamento, depois ele vai tirar o Inter do rebaixamento. Mas ele não... Não vai ter essa, não. Mas ele não. Só que aí eu acho que não vai ter jogos suficientes para tirar do rebaixamento. Não, ele é um técnico conceituado. Ele é um técnico que todos os países que ele passou, ele foi campeão, botou faixa, né? Bom, olha, aí não é bom, é ótimo, né? Tudo que você precisar aí em termos de imóveis, você tem na Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria o que você precisar em termos de imóveis. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, o seu condomínio para ser administrado por quem? Você quer adquirir um imóvel? Tem todas as faixas financeiras, aquela que se enquadra perfeitamente dentro do seu orçamento. Então, aí os contatos, telefone convencional com o Sérgio de Watson, no bairro histórico, em Porto Alegre, né? Na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis, com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria no segmento de imóveis. Todo e qualquer imóvel tem telhado, né? Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, esse é o caminho. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Também para lavagem, limpeza, construção de laje, piso, que você precisar, você tem no SOS Telhado, que atende todo o estado do Rio Grande do Sul. Telefone e endereço para contato, aí na tela, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Bom, revisão do seu carro, aí na Casa Pneu. Então, mais de 60 anos de qualidade, lá você tem todos os itens para revisão do seu carro, geometria, balanceamento, suspensão, troca de spray, óleo, tudo você tem lá. E aquela, né, que é a segurança maior, seu carro.
são os pneus. E na compra de 2 ou mais pneus, você pode pagar em 10 vezes no cartão sem juros e ganha geometria e balanceamento. Aí, Avenida Ceará 1055, telefone na tela, caso você queira agendar a sua ida até casa dos pneus. 51, código diário 3342-4245. Mensagem aos nossos parceiros, voltamos logo, e falando dos jogos, né, deste final de semana, Internacional e Fluminense, Fluminense Internacional amanhã, e no domingo, Grêmio de Juventude. Voltamos logo. Bem-vindos à Escola de Educação Infantil Doce Mel. Com 36 anos de história, localizada no bairro Chácara das Pedras, a escola é referência no cuidado e no desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Com um espaço de 1.000 metros quadrados, a escola promove uma educação que valoriza a autonomia, criatividade e o brincar livre, unindo teoria e prática em um ambiente acolhedor. A escola também conta com atividades de inglês, música, psicomotricidade, capoeira e expressão corporal, entre outras. A Doce Mel é, acima de tudo, um espaço onde a infância é respeitada, acolhida e celebrada com amor. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Todo mundo tem um plano para o futuro. Construir uma família, fazer uma viagem, garantir o amanhã. E mesmo com as mudanças da vida, tem algo que permanece: a vontade de cuidar de quem você ama. Para isso, conte com a segurança e a tradição do GBUX. São mais de 100 anos valorizando o cuidado e a proteção. Cada um de nós tem um plano para o futuro. O GBUX tem vários. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago.
Esta sexta-feira, com o conselheiro colorado Alan Jürger, o craque sempre craque Paulo Matos e o conselheiro gremista Diego Luz. Olha só, nossos 2 toques para a Unimed. Né? A Unimed sempre nos facilitando com os seus planos, né? No meu caso de agora, que é um plano odontológico. Então, com os planos odontológicos da Unimed, Porto Alegre, sua saúde bucal fica sempre protegida. São mais de 23 mil dentistas, especialistas em uma ampla rede em todo o Brasil. E você conta com atendimento de urgência e emergência, teleorientação odontológica, plano sem participação, sem coparticipação, melhor dizendo, cobertura de procedimentos, então, e conforme a regulamentação da ANS, e muito mais. Então, acesse unipoa.com.br, contrate um cuidado completo também para o seu sorriso. Nossos 2 toques também para o Senai. Aí a preocupação do Senai é com a sua indústria. Aí você quer a sua indústria mais produtiva, consultoria gratuita, redução de custos, mais faturamento? Então participe do Brasil Mais Produtivo. Acesse plataformaprodutividade.com.br. Repetindo, plataformaprodutividade.com.br. Olha só, local ideal, perfeito para sua criança até 6 anos de idade, é a Doce Mel Educação Infantil. Dá uma olhada o que é a Doce Mel Educação Infantil para que você coloque lá o seu filho até 6 anos, ou seu netinho, aí vovô, vovó, papai, mamãe, né? Dê uma olhada e conferida o que é a Doce Mel Educação Infantil. I wish I knew the road to you. I don't care how far, I won't stop trying. I wanna be right where you are. Então, esse é o local perfeito, ideal para a sua criança, né, até 6 anos de idade, porque, olha, são 36 anos de história, a educação infantil Doce Mel, ela é referência no cuidado e desenvolvimento, então, de crianças até 6 anos de idade. Então, aí os contatos, o celular que serve de WhatsApp e também, né, o Instagram para que você tenha mais detalhes, mais imagens da... Aí, ó, @Escola Infantil Doce Mel. A Doce Mel está falando que é referência perfeita. É que o Internacional pode ser referência no quê desse jogo de amanhã? Hein? Referência... Que referência? Porque a última não dá, os últimos jogos não dá para levar por referência, né? Não, eu penso que, de uma certa forma, o Internacional vem jogando nesse novo modelo de 3 zagueiros, porque realmente enfrentou muitas dificuldades durante o campeonato na sua defesa, e tem que manter esse padrão. Agora a gente precisa dos nossos principais jogadores. Não jogou Alan Patrick, não jogou Carboneiro, e isso faz diferença. Estão viajando, já chegaram no Rio de Janeiro. Já treinaram. Eu acho que o Internacional tem condições de enfrentar o Fluminense. Eu ouvi hoje que ele vai abrir mão dos 3 zagueiros. Em função da perda do Vitão, é possível, porque não tem, perdeu do também... Do Vitão, do Bernabé. Eu acho que o Vitor Gabriel pode ser que seja deslocado, né, para a lateral esquerda, e aí tu jogando com 2 zagueiros e talvez até botando o Bruno Gomes na lateral direita, né, porque o Aguirre está machucado. Acho que o Bruno Gomes tem uma condição melhor de composição, né, com o meio-campo, em detrimento ao Benítez. Mas eu não tenho essa certeza, não, se ele vai jogar com 2 zagueiros. Porque acho que o Pedro Cauã pode ser uma alternativa. Nem diz outro, estou vendendo o peixe que eu comprei, não sei se ele vai fazer. Eu acho que não está definido, né? Porque perdeu o Vitão, o Bernabé, que eu acho que nesse momento até perdeu o Bernabé, foi muito bom, né? Porque, vamos lá, né? Olha, coisa infantil a jogada. Aí eu tenho estado... Ontem até eu falei que foi o Nelson Almeida, né? E o Serginho me corrigiu aqui, o Serginho Vaz, que dizia assim, quando está emprestado, arrebenta, joga tudo. Aí contrata,
joga nada. É o caso do Bernabé. Depois que foi contratado, o seu Bernabé, eu só vejo, não, é bola nas costas, aí, não, mas aí tem que ter esquema para cobrir, esquema para isso, esquema para aquilo. Mas tem coincidência ou não, depois que o Fernando saiu do Internacional, o Bernabé entrou num decréscimo técnico. Né? E o Internacional não conseguiu resolver essa situação da cobertura, e ele também não vem bem. Né? Não vem a relação, né, do custo-benefício de ser um lateral atacante e não ter a capacidade defensiva suficiente, vem uma situação, tendo dificuldade. É uma situação de testar ele numa outra posição, né? Porque ali já se viu que na lateral esquerda ali ele tem um ótimo apoio e uma péssima reposição, uma péssima cobertura. Então, eu acho que para ele se pagar, porque hoje o Bernabé, na situação que se encontra, do jeito que está jogando, não se paga o que foi pago por ele, né? 5 milhões de dólares. Hoje o Bernabé, acho que numa meia... E vários jogadores fizeram isso na carreira, né? Dentro do Internacional, o próprio Alex, né? Que começou como lateral esquerdo e... o Luiz Carlos Vinck, vamos lá, mais atrás. Vinck era volante, veio para lateral. Mas não sei. Mas vem cá, Ou ele pode ser um bom segundo homem com a perna esquerda também. Se tiver no ponto aí, a produção nos vão colocar as imagens do treino aí, o que foi fornecido aí, inclusive pelo Internacional, pela assessoria de imprensa do Internacional, né? Esse treino que aconteceu... Na Urca? O último treino que... Olha lá, que beleza ali, ó. Você viu ali, ó, parte do Rio, né? O mar. O provável time do Internacional. Olha só o provável time do Internacional. Possível, né? É o Ivan, Alain Benítez, Mercado, Juninho, Vitor Gabriel e o Luiz Otávio, Thiago Maia e Bruno Gomes, Alan Patrick, Carboneiro e Borré. Está aí. A volta do Carboneiro e a volta do Alan Patrick. Tem muito Alan nesse time. Não. Tem uma coisa que eu não posso deixar passar, cara. Esse Ivan aí está pegando demais. Pois é. Com o tempo que ele ficou parado com a lesão dele, está pegando muito. Não, eu estou gostando muito que, depois de algum tempo, um goleiro que sai... E vou te dizer mais. É melhor que o... Como é que chama o goleiro? Rocher. Que o Rocher. Eu não digo isso, né? O Ivan era goleiro da Ponte Preta. Da Ponte Preta. Aí ele sofreu uma lesão ligamentar. Uma lesão séria e ele era da seleção. Bom, falando de goleiro, o Grêmio terá a volta do Volpe nesse jogo, não só o Arthur, mas terá a volta do Volpe também. Cara, eu continuaria com o Grande. Pois é. Mas até o Volpe vinha bem, ele teve essa lesão. Nos últimos jogos ele vinha bem. Agora, essa é aquela máxima. Ele foi um goleiro muito criticado. E aí, depois, quando teve uma defesa mais consistente, ele passou a ser outro goleiro. Aí então quer dizer que o problema não era goleiro, né? Pois é, aí eu vou usar... Não precisava ter contratado o goleiro, porque, cara, eu não consigo entender o Grêmio, o Inter, com a tradição que tem de formar goleiro, contratar goleiro no mercado, cara. Não entra na minha cabeça isso. Mas o Grêmio ali do... Como é que é o nome daquele que foi para o Atlético? Ariel? Adriel. Depois teve um menino, aquele outro também. Está sendo vendido agora pelo grande valor. O Breno e o Grande. Eles tiveram diversas oportunidades também. Agora, vai dizer assim, não foi dada a oportunidade. Foi dada a oportunidade para todos. O que eu acho que o Grêmio não quis correr o risco? O Grande foi para o Cruzeiro, não se fardou. Mas ali foi uma troca porque o Renato queria trazer o outro goleiro que estava lá para cá. Então... Até acho que ele era melhor do que foi trocado. É que tu que está envolvido nas eleições, evidentemente, do teu lado, até se especulou, até os dois, né? Agora tem o terceiro, né? O Jorge Basso, mas o Calef e o Calef e o Odorico, né? Questionado sobre a permanência. Vamos avaliar. Aí se sonhava, olha, quem sabe o Renato volta. O Renato agora não, né? Não, acertou com o Boca, né? Acertou? Não, tá acertando, acertou com o Boca, vai pro Boca, né? Para desespero de muitos gremistas. Podia ser o Diego Aguirre, né? Tava se falando que era outra possibilidade do Boca. Será que acertou com o Boca? Estava acertando com o Boca, né? Pelo menos a informação é essa, que estava praticamente acertado, só faltava comunicação. Mas aí tem... Mas lá tem praia? Pois é. Como é que ele vai... Mas aqui só tem Guaíba também? Como é que ele vai se comunicar com a imprensa lá? Mas ele não gostava de estrangeiro? Como é que ele vai... Eu ouvi alguma coisa hoje também sobre o Boca Juniors.
tá se encaminhando aí, ou ele está valorizando. Bom, de qualquer maneira, mas aí falando dessa questão do goleiro, aí eu fazer essa referência, eu sempre uso, né, a frase que o Derlei uma vez me disse. Eu não discuti o Derlei como jogador, é um dos ídolos do Grêmio. Ele disse, Cadu, não tem goleiro que se sustente, pode ser quem for. Tu tem uma defesa que te deixa mal. Exatamente. Quando tu tem uma defesa consistente, é outra situação. Pô, como é que foi a defesa do Grêmio em 21, quando o Grêmio caiu? Depois, como Tomou mais de 100 gols. 20, Mais de 100 gols. 22, 23, 24. Agora que o Mano deu uma ajeitada na defesa. mas por Tentou quê? ajeitar, né? Porque Mas- esses caras se machucando aí. Conseguiu dar uma ajeitada, mas nitidamente, de 21 para cá, o Grêmio tinha que ter trocado os dois zagueiros. Nada contra o Kahneman. O Kahneman ele faz uma partida excelente, só que ele não consegue ter sequência numa série de fatores médicos que ele já teve. O problema do Kahneman é o seguinte, ele joga um bem e o outro, se tiver que jogar um outro jogo seguido, ele já começa a usar mais a força do que a técnica. Exato. E aí a coisa fica ruim. Bom, o Grêmio também tem esse jogo aí, né, que é com o Juventude nessa situação, o Juventude também numa situação aí, querendo buscar uma situação para fugir ou se aproximar de sair do zona de rebaixamento, teremos esse clássico gaúcho aí. Olha, aí não é bom, é ótimo, é excelente, né? Tudo que você precisar em termos de ferragem, você tem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião, onde em vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que conta tudo que você precisa e tudo que você imagina. São 40 anos no mercado, Ferragem Lampião é uma ferragem profissional. Está aí o teleentregas e o endereço da Ferragem Lampião. Nossos dois toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, aqui ele está em todos os segmentos da sua vida, sempre nos facilitando de que maneira, né? Como é o caso de agora, que é a campanha do novo app, o novo aplicativo do Banrisul. Olha, atualiza a tua rotina com o aplicativo Banrisul. Ele é mais moderno, mais intuitivo, fácil de usar, com tudo em um só lugar. E também tudo na palma da sua mão. Esse é o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for, então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressul, além dos quadros personalizados, muitos outros serviços, produtos que você lá encontra, né? Essa facilidade de uma loja sempre bem pertinho de você é aquela maior ainda. Você pede e recebe em casa. Está aí o telefone e o site cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, logo para o segmento final do nosso Dois Toques desta sexta-feira. Clicou, baixou, brilhou. Clicou, baixou, bombou. Clicou, baixou, facilitou. O app atualizou. O Banri arrasou. Clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Você já pensou em ter o sorriso branco dos sonhos em apenas 3 consultas, podendo preservar seus dentes sem ter que fazer aqueles típicos desgastes? Hoje, isso é uma realidade. A Urgel Odontologia tem anos de experiência em reabilitar sorrisos e te convida para uma avaliação com test drive do seu sorriso sem compromisso. Chama o Dr. Alan Urgel e a Dra. Karen Urgel pelo WhatsApp 51999144951. Repetindo, 51999144951. E agende a consulta que poderá transformar a sua autoestima com as lentes dentais. E Urgel Odontologia, Avenida Tramandaí, número 194, Ipanema, Zona Sul de Porto Alegre.
Movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Estamos de volta com o nosso Dois Toques dessa sexta-feira com Ala Jurg, Paulo Matos e Diego Luz. Nossos Dois Toques, né? Se deu para deixar o seu carro, que é um brilho, espelho total, é lavagem 5 estrelas, são 45 anos, né? Deixa seu carro buscar, espera, o que você quiser. Tem tempo durante a semana, pode ser amanhã, domingo, feriado, como ficar melhor para você, né? Então, tá aí o telefone, endereço, ponto tradicional em Porto Alegre, na Avenida Arilópolis. Você deu uma vacilada com o seu carro ou bater no seu carro, então, o Martelinho de Ouro, o Cruz da Cunha 309, está aí o telefone, a gente com o Marcelinho para deixar o seu carro zerado lá no Martelinho de Ouro. Agora, na Clínica Jurg, tem como deixar o gremista, o colorado, com um belo sorriso, Malan? Tem sim, porque a doutora Karen Jurg é gremista, é minha esposa. Ah, lá é dividido. É então. dividido, entendeu? Já viu o que é que manda, né? Mas essa camisa ele usa só fora de casa. É sempre importante. É por isso que ele diz, não, eu só botei minha camisa lá no Cadu porque vai um gremista lá, daí eu tenho que... Eles veem a colorada, eles ficam nervosos. Mas é importante sempre tu ter a condição de reabilitar o teu sorriso, né, com objetividade, com segurança e sem a invasão, né, do teu tecido dental. Hoje as lentes dentais, elas te devolvem essa condição, né, sem dor, sem nenhum tipo de trauma. Tá aí, então aí os contatos aí na tela para você, né, da Clínica Odontológica Jurg. E aquela empresa de empresariando aí está cada vez melhor, cada vez maior, indo, Paulo né, Matos? cara? Devagarinho, sempre. Com dificuldade, a dificuldade sabe que é grande, mas de grão em grão nós estamos indo lá, né? Bom, vamos lá, quem é que vai ter mais dificuldades? Né? Até porque nós temos dois gaúchos enfrentando Os amanhã, três. né? O Internacional, mais o Internacional pega o Fluminense, no Rio de Janeiro. Grêmio e Juventude se enfrentam aqui. Né? E tem mostrado, nos últimos jogos, dificuldades nesses jogos bem parelhos aí nesses últimos Grêmio e Juventude. O Internacional frente ao Bahia se portou muito bem, né? Mesmo com a menos... Sim, mas aí é bom entrar naquela. Hoje é bom tu ter resultado e não desempenho. Sim. Contra o Sport botou na roda o Internacional determinado jogo. Ganhou, pontuou. O Bahia jogou bem, perdeu. Ou tem uma assim, será que o Internacional se porta melhor fora de casa do que dentro de casa? Isso aí pode ser também, né? Dentro desse sistema de jogo, né, que a família Dias propõe, tu tem que aproveitar as oportunidades. É um sistema que tu não vai ter
a todo momento chances, né? O Vitinho teve uma chance importante no jogo. Se a gente tivesse feito aquele gol... Mas para esse sistema do Ramon Dias dar certo, ele tem que ter um homem de sobra fora de série. Que dê a cobertura e saiba sair jogando de trás, senão o esquema não funciona. Né? Para te fazer o time jogar na frente, esse homem que vai ficar como terceiro zagueiro, ele tem que saber cobrir e suprir a frente. Bom, o Grêmio vem num vexame, né, Diego? Do domingo passado contra o Bahia. O provável time, a gente deu o provável time do Internacional no bloco anterior. Olha, o Kahneman deve ser mantido mesmo com as falhas que teve naquele jogo lá, né? Então, o provável time, a volta do Volpe, o Gustavo Martins, Noriega, Kahneman e Marlon, Dodi, Arthur e Edenilson, Alisson, Carlos Vinícius e Amuzu. O Juventude também terá jogadores que ficaram fora diante da vitória do Bragantino. Eu ouvi que o Cuejaro vai jogar. O Cuejaro Dodi. É o Cuejaro Dodi. Essa é a dúvida aí, né? Mas a tendência é o Dodi. Mas esse é o provável time, né? Mas o Cuejaro também está na hora de entrar em campo, né, Paulo Márcio? Porque está na hora de estrear também, que os gremistas têm dito muito isso aí. Né? Mas eu acho que ele fez boas partidas ali há 1 mês e meio atrás. O problema é que tu traz um jogador lá da Arábia, ficou 6 anos lá, aceleraram o processo dele no início, que ele não tinha condições nenhuma. A readaptação, vários jogadores já passaram aqui, que tiveram, durante tanto tempo de nossos 2 toques, de jogar adulto, não é a bola é igual, a goleira é não, o futebol de lá é diferente. Mas a readaptação ela é geral, né? Tanto no trabalho, no organismo do atleta, né? Como no trabalho específico que ele tem que fazer. Sem dúvida. Além dessas distâncias, né? Jogos de quarto domingo, viagem, nós vivemos num país continental. Teu palpite para os jogos aí de amanhã e domingo? Eu acho que o Internacional vai voltar com um empate em 2-2 com o Fluminense e Grêmio e Juventude 0-0. Paulo Marcos. O Internacional dessa vez perde para o Fluminense 1-0 e o Grêmio 2-0 no Juventude. Diego. Fluminense 2-1 no Inter e Grêmio 2-0 no Juventude. E aí acho que o Alan vai ter que se preocupar um pouco mais. Porque pode ficar a situação Porque se o Vitória ganhar... Vitória joga às 16 horas com o Corinthians. A Juventude e o Grêmio têm empatados nos últimos Olha, jogos. A tabela do Grêmio daqui para frente não é favorável, hein? Internacional ainda tem os jogos decisivos aqui, né? Contra Atlético Mineiro, Bahia, que vai jogar aqui de novo, o Santos, né? E o Bragantino, que também está meio ali, né? Mas agora, falando sério, eu acho que o time que tem a maior probabilidade de entrar na zona do rebaixamento é o Santos. Tem vários clássicos pela frente. A tabela do Santos é mais difícil. O Grêmio ganhando de Juventude, que eu acho que ganha, já vai criar um corpo, que vai para 39. 39 que já mais legal, já cria uma personalidade maior também. Mas falar em ganhar. O Forte está em 42 por enquanto. Mas falar em ganhar, ganhamos sempre, né? Quando saímos daqui, vamos para o Barranco, o restaurante Churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. É o complexo do Barranco do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem sempre de terça no Big do Barranquinho. Mas você curte onde você quiser, tem delivery, tem takeaway, tem entrega. Você nunca ligado nunca das delícias do Barranco do Barranquinho. Eu vou para lá em qualquer local, sempre com o meu Kia da São Móveis. A revenda da Avenida Ipiranga 8113, Jefferson lá para lhe dar toda a assessoria, o que você precisa para o seu Kia. Ao lado, aí, os adeptos 2 rodas na Suzuki São Mota. Preço e qualidade, só tem um caminho. Seguro, porque esse ano está completando 90 anos, é o Grupo Zafra, o slogan de estudo. Economizar é comprar bem. Se você só tem no Grupo Zafra. Obrigado, Alan. Obrigado, Paulo. Obrigado, Diego. Obrigado a você pela audiência, pela companhia. Continua a programação que vocês estiveram assistindo. Na Master TV, chegando aí o grande Glauco Pazza com Visão 360. No Stream TV, também o grande Fabiano Brasil, chegando com Protagonistas RS. Tem o meu canal. Não viu ao vivo? Vá lá, escreva, compartilhe, dê o seu like, você assiste qualquer hora do dia e da noite. 2 numeral, 2 toques Cadu Oliveira. A todos vocês, um bom final de noite e um ótimo final de semana. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.